Salve, salve, meus queridos! Segundo tempo da nossa aula de hoje, dia 12 de agosto de 2022, aula de biologia comigo, professor Cisgualto, e hoje a gente está conversando sobre o tema matéria, energia e desequilíbrio ambiental, tá? Então tá na tela para vocês, tá? Beleza. Então a gente está conversando com vocês sobre essa ideia, a gente conversou sobre um ponto relacionado à poluição, tá? A gente conversou também um pouquinho sobre processos ligados aí à degradação desse ambiente, tá? Então, o mau uso do solo leva, por exemplo, a gente ter o processo de desertificação. Vamos conversar um pouco mais sobre poluição, tá? O que é a poluição por si só, tá? Por poluição entende-se a introdução pelo homem, direta ou indireta, de substâncias e energias no meio ambiente, provocando um efeito negativo no seu equilíbrio, tá? Ou seja, desequilíbrio, como a gente conversou na primeira aula, tá? Causando assim danos à saúde aos seres vivos e ao ecossistema, tá? Então, atenção, gente. Introdução direta ou indireta. Essa introdução pode ser de uma substância que já tenha nesse ambiente, tá? Por exemplo, tá? Então, até mesmo de uma substância que o ambiente já tenha e que ele já consuma aquilo dali, tá? Por exemplo, vamos imaginar aqui, eu falei para vocês do CO, né, que é o monóxido de carbono, tá? Esse talvez não esteja tão comum ao ambiente, tá? E isso vai ser um problema, não só para o ser humano, mas para todos os animais que dependam, tá, da respiração similar ao do ser humano. Mas bora imaginar aqui, ó, o CO2. Aí você vai falar assim, o CO2 é um gás, que é o dióxido de carbono, é um gás que é comum aí na atmosfera. Eu produzo, o cachorrinho produz, o gato produz, a planta produz. Ué, professor, a planta não vai nem consumir o CO2? Também, mas ela também produz, tá? Oxe, professor, e aí? Então não é poluição, é? É. Porque a ideia aqui, queridos, é que eu estou causando um efeito negativo ao equilíbrio. Em geral, o que a gente aprende sobre o CO2, tá? Botar aqui desenhos aqui, ó, o ser humaninho, tá? Ele respira e ele emite o quê? O CO2. Aí esse CO2 aqui, como gás, ele é absorvido por quem? Pela plantinha. Aí a plantinha faz o quê? Transforma isso em glicose, em alimento. Eu vou desenhar aqui uma maçãzinha, tá? E aí o ser humano consome aquela maçãzinha. E aí ele consome essa maçãzinha, quebra essa molécula de glicose no processo de respiração e produz outro CO2. Então esse ciclo aqui está fechado do CO2, tá? Então o ser humano pegou a maçãzinha, comeu a maçãzinha para gerar energia, produziu o CO2. O CO2 é consumido pela árvore que produz a maçãzinha fechando. Isso é um ciclo, não é isso? Beleza? Só que o que acontece? O ser humano, não contente com a sua vida, resolveu descobrir um tal de petróleo. Aí esse petróleo, galerinha, o que acontece com o petróleo? O que era esse petróleo? O petróleo, ele é um óleo, né? Um óleo preto, né? Por isso o termo, petróleo, tá? Ele é um óleo preto. Mas esse óleo preto, ele tem uma origem biológica. Ele era dos seres vivos que viviam no passado, tipo dinossauro, tá? E aí, por algum motivo, eles ficaram soterrados, presos, né? Morreram, né, gente? Soterrados, presos, né? Lá debaixo da terra. Alta temperatura, alta pressão, milhares e milhares e milhares de anos. O carbono que esses seres vivos estavam no ciclo de vida é do passado, não é de hoje. Mas o carbono da vida dele está lá. Entendeu? Ficou guardadinho. Aí o ser humano que fez, opa, descobri um óleozinho preto aqui, vou usar para fazer plástico. Vou usar para fazer gasolina, diesel, tá?
por aí vai indo, querosene. E a gente começou a consumir esse petróleo demais. E aí a gente começou a liberar um monte de CO2, além de vários outros problemas, outros gases, tá? E outros subprodutos. Mas a gente começou a produzir ainda mais CO2. Aí você vai falar assim, e aí, isso é um problema, esse CO2? Esse CO2 que está sendo emitido por conta do petróleo, sim, esse é um problema. Por quê? Porque aquele petróleo era uma fonte de carbono que não fazia parte do ciclo de vida do quê? Do planeta. Ele estava estocado. E a gente está mexendo nele e colocando no planeta. Qual é o problema maior desse? Professor, agora, nesse caso, a gente vai intensificar o que é chamado efeito estufa, porque o CO2, ele faz parte do efeito estufa. Aí o efeito estufa tem aquele detalhe, tá? Ele não é essa coisa horrorosa que todo mundo pensa. Agora, o ele demais é. O efeito estufa, ele faz ele gera um efeito maravilhoso pra gente, porque ele meio que deixa a nossa temperatura relativamente constante. Tá? É claro, né, gente? Durante o dia e durante a noite, de dia é mais quente do que de noite, né? Vocês sabem disso, vocês percebem isso, né? Mas, se não fosse o efeito estufa, de dia seria quente, pelando, que ninguém aguentaria viver, e de noite seria congelante. Tá? Então, o efeito estufa dá essa margem de equilíbrio para a gente. Só que o efeito estufa está sendo intensificado. Tá? Por quê? Porque tem muito gás, como o CO2 e outros, tá? Que estão sendo emitidos. Tá? Eu estou deixando destacado o CO2, por quê? Porque facilita a nossa visualização de que essa introdução pelo homem pode ser de uma substância que já estava lá. Tá? Só que a ideia é como a gente está afetando isso. Tá? Outro exemplo, tá? Que a gente pode falar, as represas das hidroelétricas, tá? É a água já estava lá passando pelo rio, professor, mas é o ser humano que ele faz? Ele fecha, certo? Então aquela água inunda áreas, e essas áreas elas começam a produzir também gases tóxicos, como metano, que também está afetando esse meio ambiente. Fora que essa água também já nem entra na ideia direta da poluição, mas aquela área inundada não é água, mas ela acabou com o habitat de vários animais, acabou com várias plantas, talvez tenha acabado com áreas de vida de seres humanos também, de povos originários, de povos tradicionais, tá? Então, tem todo esse afeto também. Então, a poluição entende-se por essa modificação, levando ao efeito negativo do equilíbrio, ou seja, desequilíbrio ambiental. Aí a gente entra em um determinado ponto. Quando a gente fala de poluição, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a palavra lixo, né? O que é um lixo, professor? Lixo é tudo que não precisa mais, né? Lixo é tudo que tu fala assim, tu olha para mim e não serve mais para nada, certo? Tu pegou uma banana, tu descascou a banana e tu comeu o miolo da banana e a casca da banana, tu fala assim, serve para quê? Para nada. No desenho animado, o pessoal bota no chão para escorregar, mas nem isso serve, né? E aí, o que acontece? O que eu faço com aquela casca daquela banana que não serve mais para nada? Eu jogo no mato, né? Não é tão simples assim, galera. Não é só a banana o problema, mas também é o saco de pão quando tu vai comprar o pão. É a caixa de um sapato que veio dentro de um saco plástico, e dentro da caixa de sapato veio um monte de papel do sapato que tu usa. É o plástico que envolve o caderno que tu usa. Então, o lixo é todas essas embalagens também que estão ali no nosso dia a dia, não só a casca da banana, que é biodegradável, que é natural, mas também todas as outras embalagens que estão associadas aos nossos produtos industrializados.
tá? Do saco de pão ao saco do supermercado, à caixinha que estava embalando um frasco de remédio, de perfume, certo? Usamos a denominação lixo para todo tipo de resíduo que aparentemente não tem mais utilidade. E aí eu deixo destacado, aparentemente. Por quê, professor? Porque para mim talvez não tenha importância. Mas os exemplos que eu dei, talvez vocês falem, mas professor, mas eu aqui, Josézinho, Mariazinha, usa a banana maravilhosa para fazer compostagem. Tá? Eu faço sim o uso das caixas para fazer reciclagem de papel. Não, eu faço brinquedos com esses materiais, tá? Então, sim, na prática, queridos, né, a gente pode utilizar, encontrar outro valor para isso, mas a grande maioria das pessoas não encontram. Compram produtos, tá, que estão embalados e essas embalagens não servem para nada, tá? E elas são descartadas, certo? E digo mais, essas embalagens são muito valorizadas, tá, no aspecto empreendedor. Atualmente, sabe, então, aparentemente não tem mais utilidade. Então, entra uma questão muito pesada e muito forte. O que é valor, tá? Valor não é a mesma coisa de preço, tá? Valor não é a mesma coisa de preço. Eu comprei um produto ontem e estava muito caro, tá? Não é isso, tá? Valor, preço é o que está na tag, né? Que está na etiqueta. Comprei o ovo estava custando 9, mas semana passada estava 9 e agora estava 16. O preço aumentou, tá? Mas o valor é outra coisa, é a importância que você dá para aquele produto. Tá? O ovo não dá para ficar, professor. O ovo é o nosso dia a dia, né? É o bife do oião, certo? Serve para fazer ali um cuscuzinho com ovo, tá? Serve para fazer um bolo, serve para fazer tantas coisas, tantas sobremesas, tá? Então, quando eu estou enxergando as potencialidades daquele produto, eu estou enxergando o valor sobre aquele produto, tá? Quando eu não enxergo o valor, ali a gente chama de resíduo sólido, né? Ou um lixo, quando ele perde determinado valor para mim. Atualmente, sabemos que os resíduos sólidos urbanos, materiais presentes no lixo das cidades, muitas vezes poderiam ser reutilizados, reciclados, razão pela qual é preferível o uso do termo resíduo. Por quê? Porque talvez esse resíduo não seja importante para você, mas para outra pessoa é. E quando a gente vai descartando, em geral, a gente tem algumas saídas, né? Esse descarte, muitas vezes, é levado porque a gente é chamado, inclusive na legislação brasileira, de descarte inadequado, tá? Então, a forma ambientalmente inadequada de disposição de resíduos sólidos é chamada de lixão, acarretando em problemas de saúde pública, impacto ambiental e disseminação de dimensão incalculável. É uma boa estrutura para disseminar doenças. Roedores, algumas aves vão circular, a gente sabe que isso aí é uma região que vai acumular muito fontes, né, de proliferação de muitas doenças, certo? Isso aqui é um descarte inadequado do resíduo sólido, tá? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela está na Lei 12.305, que foi publicada no ano de 2010, tem o objetivo da gestão integrada de resíduos sólidos no Brasil e sua destinação adequada. O que é uma destinação adequada e o que é uma destinação inadequada, tá? Essa charge ajuda a gente a ilustrar
a diferença das duas, tá? Aterro é uma disposição adequada. Enquanto o lixão é uma disposição, inadequada. Ok? Essa chart está bem clara. O que é natureza, o que tá legal, o que tem animaizinhos vivendo felizes, o que não tá muito mais legal. Ó o que o calango, carambolo, qual é o termo que vocês usam aí para o réptil, né? O lagartinho, né? Lagartixa, lagarto. Aqui no Piauí tem um outro terminho que agora eu esqueci o termo que o pessoal usa também. Lagarto, carambolo, lagartixa, tem labigó. Na disposição adequada, ele tá lá, vivinho, bacana, seguindo a vida dele. Opa, chegou aqui na disposição inadequada, ele morreu. Então, a disposição adequada, inadequada, a gente tem esse lixo, que está permitindo que alguns animais promovam a disseminação de doenças. Esse lixo é aquele lixo de casa, tá? Se a gente deixa um pouquinho mais de tempo, ele começa a produzir chorume, tá? Aquele líquido fétido, tá? Ele começa a liberar cheiros, tá? E esse cheiro é fétido, por quê? Porque ele está tendo gases que são tóxicos, tá? Entre eles o metano. Na disposição adequada, esse resíduo sólido, ele é selecionado, seleciona um material que tem potencialidade de ser reciclado ou ser reutilizado, e o que não pode, ele é compactado, certo? Ele é drenado, e a gente tem essa disposição que a gente chama de aterro sanitário. Essa outra imagem aqui ajuda a gente a visualizar um aterro na prática, tá? Essa imagem aqui é real, a imagem de um aterro sanitário de Jacareí, em São Paulo, tá? E aqui o esquema de como é que seria esse aterro visto de um corte, tá? Como eu disse, a primeira coisa que tem que ser feita é a separação, a segregação do resíduo sólido, tá? Do material que tem a potencialidade de reciclar, né, de ser transformado em outro material, e do material que não pode. O que não pode é que vai para o aterro, tá? O que pode, ele volta para a indústria, tá? Então, a latinha de metal, latinha que a gente vai tomar na Coca-Cola, no suco, na cerveja, certo? Aquela latinha é uma latinha de alumínio, tá? Ela tem potencialidade de voltar. Um vidro, né, que tem num refrigerante, numa água, num suco, tá? Na cajuína. Aquele vidro, ele tem a potencialidade de ser reciclado, tá? Primeiro, de ser reutilizado, tá? Então, eu faço uma lavagem, um processo nele, e ele pode ser reutilizado e outros não. Tá? Alguns vidros não podem, tá? Vidros de ampola de remédio não pode, vidro de lâmpadas fluorescentes, porque tem um metal ali pesado, metal traço, desculpa, que é o mercúrio, também não pode, que é tóxico. Alguns outros vidros também não podem, a gente perfumaria também precisa passar por um processamento antes. Tá? Pelo menos o processamento é exigido antes. Aí o que acontece? Quando esse resíduo sólido não pode ser reciclado, algumas caídas vamos ter, tá? Se o material ele é de origem hospitalar, ele tem que ser incinerado. Ah, vai gerar poluição do ar. Segurança de saúde pública, tá? Então, mais vale essa poluição gasosa, embora esse gás seja controlado também, tá? Do que eu ter aí uma seringa com algum vírus ou alguma bactéria aí que possa estar aflorando na natureza, tá? Aí o que acontece? Esse resíduo sólido que não conseguimos encontrar saída, ele é compactado, ele é prensado e ele é colocado no solo. Então, a primeira coisa que esse solo precisa acontecer é que esse solo,
O nível do solo tá aqui, ó. Aí o que acontece? A gente escava esse solo, então a gente aprofunda para colocar o lixo lá soterrado, tá? Só que a gente tem que impermeabilizar, então acontece uma impermeabilização do solo. Permeabilização. Para que eu impermeabilizo o solo? Que foi que eu disse para vocês? Eu não produzi aqui o chorume. Lixo produz chorume, tá? E esse chorume não pode escorrer. Por quê? Porque esse chorume pode, porventura, ser tóxico, tá? Nem todo chorume que é produzido é tóxico, tá? Mas muitas vezes, como esse lixo ele é múltiplo, né, diverso, a gente pode ter materiais que são tóxicos sim. E eu não quero que esse líquido escorra e encontre um lençol freático lá embaixo. Então, eu não quero que esse solo fique contaminado. Então, a primeira coisa que acontece é a impermeabilização do solo para evitar que o chorume contamine o solo, tá? E a gente vai soterrar e cobrir esse aterro sanitário, tá? Esse lixo compactado, tá? Outra coisa que é interessante é que tá vendo esses caminhozinhos que acontecem aqui, tá? Na verdade, isso aqui é para que a água das chuvas escorra e ela não se acumule em cima desse aterro. Porque se essa água acumula, ela penetra nesse solo e é contra o resíduo sólido, essa vai virar uma grande lama, tudo isso, e meio que vai se perder, tá? Então, essa água, para justamente essa água não se misturar com o lixo, tá? Esse resíduo sólido que está embaixo do solo, compactado, e ela vai logo direto para encontrar um rio, um córrego mais próximo, ok? Então, ela tem essa ideia. Tá? Alguns aterros sanitários podem ter o controle também dos gases que são emitidos, tá? Então, são algumas saídas também, ok? Lembrando, tá? Eu deixei aqui, alternativa não, né? Mas vamos lá. Lembrando, tá? O que eu faço? Como é que a gente pode selecionar o nosso resíduo sólido, tá? Na legislação brasileira de política de resíduos sólidos, eles vão dizer algumas coisas, tá? Entre elas, que é a obrigação de toda a cadeia produtiva, tá? Cuidar do resíduo sólido, tá? E quando eu digo toda a cadeia produtiva, fala de quem está extraindo, da indústria, do distribuidor, do comerciante e do consumidor. Então, você, que somos consumidores, temos obrigação também. E o que a legislação vai dizer que é minha obrigação? Separar o lixo, tá? Então, eu vou separar em casa o que é plástico, o que é vidro, o que é... Ah, professor, mas aqui no interior a coleta seletiva demora e tal, não sei o que, a gente precisa cobrar isso dos nossos representantes, tá? Legais, porque inclusive está na legislação também isso, que é a obrigação do Estado fazer esse recolhimento, tá? Boa parte dos comerciantes também precisa receber essa responsabilidade, tá? Em que sentido? Bom, como eles, os comerciantes, estão em contato direto com os distribuidores, tá? Então, eles estão em contato direto com essa cadeia de transporte. Então, eles devem receber boa parte dos lixos, né, dos resíduos sólidos chamados embalagens. Alguns, tá, especialmente grandes supermercados, vocês vão prestar atenção que tem locais, tá? E deve ter esses locais apropriados para receber descarte de bateria, por exemplo, e descarte de lâmpadas de vidro, porque elas são tóxicas, tá? Normalmente esse tipo de resíduo ele não vai para aterro sanitário, beleza? E os demais a gente pode encontrar algumas saídas, tá? Vidro, papel, plástico, tá? O plástico, galera, ele é um derivado do petróleo. E nem todo plástico, e ele é múltiplo, né? Tem vários tipos de plástico. Tem, por exemplo, o PVC, que faz o cano,
tá? A gente tem, por exemplo, o TNT, aquele da máscara, tá? Aquela máscara cirúrgica. O TNT é tecido não tecido, tá? Ele também é um tipo de plástico. A garrafinha de refrigerante, a PET, ele é um tipo de plástico. As roupas que não são feitas só de algodão, de poliéster, o poliéster é plástico. Alguns desses plásticos podem ser reciclados, outros não podem, tá? Então a gente precisa fazer o descarte. Basta separar o que é plástico, tá? A indústria que pode recolher isso e pode transformar em resíduos em reciclar, elas vão conseguir fazer essa mapeação do que pode e do que não pode ser reciclado, tá? Boa noite, Pantera. Tudo bom contigo? Tá? Tava no primeiro ano, agora já tá no terceirão. Beleza, bora lá. Bora lá participar da nossa aula, então. Bom, chegou no momento bom. Qual é esse momento bom? Atividades, tá? Vamos responder algumas questõezinhas aqui relacionadas aí à poluição, certo? À degradação do meio ambiente promovida pelo ser humano, tá? Quero participação. E começamos com a questão do Enem, tá? Enem 2010. O volume de matéria-prima recuperada pela reciclagem do lixo está muito abaixo das necessidades da indústria. No entanto, mais que uma forma de responder ao aumento da demanda industrial por matérias-primas e energia, a reciclagem é uma forma de reintroduzir o lixo no processo industrial, tá? Então, essa é a grande ideia, tá? Então, lembrando, esse lixo aqui ele recebe um outro nome, eu estou chamando ele de resíduo sólido agora, tá? Mas a grande ideia dele é reintroduzir aquele lixo. Opa, reintroduzindo esse lixo, a gente está o quê? A gente está minimizando o impacto desse lixo no meio ambiente, tá? E eu estou diminuindo também a necessidade... Opa, será que eu estou falando demais? Bora ver o que a questão está me dizendo. Gente, eu sempre... Essa parte do texto do Enem, o Enem sempre tem uma parte introdutória, que é a contextualização, tá? Sempre é uma palavra muito forte, mas em geral a gente tem isso. Uma primeira parte, que é uma contextualização, e aí a gente vê a pergunta. Eu gosto de destacar a pergunta. Por que eu gosto de destacar a pergunta? Para que eu não fique com dúvida qual é a resposta, tá? Então, bora lá. A prática abordada no texto corresponde, no contexto global, a uma situação de sustentabilidade que prática é essa? Tá? Que prática é essa, galera? Da reciclagem desse resíduo sólido, desse lixo. Bora ver que situação é essa. Letra A, tá? Reduz o buraco da camada de ozônio nos distritos industriais. Letra B, ameniza o efeito das chuvas ácidas nos polos petroquímicos. Letra C, diminui o efeito da poluição atmosférica das indústrias siderúrgicas. Letra D, diminui a possibilidade de formação de ilhas de calor em áreas urbanas. Ou letra E, reduz a utilização de matérias-primas de bens de consumo. É isso, olha só, presta atenção. Ó. No entanto, mais que uma forma de responder ao aumento de demanda industrial por matérias-primas, a reciclagem é uma forma de reintroduzir o lixo no processo industrial. Opa, eu evito ter que consumir de novo aquele matéria-prima. Olha lá, garrafinha PET. Parece uma garrafa PET? Acho que não, né? Tá mais para um fantasma, né? Mas a garrafinha PET, galera, ele é um plástico PET. Ele é um tipo de plástico, e plástico é a origem do petróleo, tá? Uma hora o petróleo vai acabar.
que eu posso fazer com PET? PET pode reciclar. Então, quando a gente recicla o PET, esse PET vira o quê? Um outro PET. Certo? Opa! Então, eu não precisei consumir de novo lá a fonte do petróleo. Qual a grande ideia aqui? Quando eu faço a reciclagem, eu reduzo a utilização de matérias-primas. Isso é bom. Isso é bom para o planeta, isso é bom para a indústria, isso é bom para o consumidor. Certo? Então, a resposta aí, a alternativa é. Ok? Beleza? Professor, as outras estão erradas? Vamos focar aqui, ó. Hoje eu não falei muito de buraco de camada de ozônio, mas em geral, o buraco da camada de ozônio, ele está relacionado à produção de alguns gases, especialmente gases como, por exemplo, os CFCs, clorofluorcarbonetos, e outro não fica só nos polos industriais. O buraco na camada de ozônio, em geral, é localizado aonde? Nos polos do planeta Terra, ok? E esse buraco ele é um estreitamento da camada de ozônio. B. Ameniza o efeito da chuva ácida nos polos petroquímicos, nos polos industriais. A gente conversou um pouquinho sobre o efeito da chuva ácida. Letra C. Diminuição da poluição atmosférica em indústrias siderúrgicas. Não, aí a gente vai continuar produzindo poluição. O que vai diminuir é esse aumento, problema lá no processo da redução do lixão, por exemplo, né? Da disposição inadequada do lixo. D. Diminui a possibilidade da formação de ilhas de calor. Agora, ilhas de calor aqui já é um outro processo, tá? Tem mais a ver com o processo de urbanização, tá? Bora ver mais uma questão aqui, Enem de 2007. Quanto mais desenvolvida é uma nação, mais lixo cada um de seus habitantes produz. Além do progresso, elevar o volume de lixo, ele também modifica a qualidade do material despejado. Quando a sociedade progride, ela troca televisão, computador, compra mais brinquedos, aparelhos eletrônicos. Calcula-se que 700 milhões de aparelhos de celular já foram jogados fora em todo o mundo. O novo lixo contém mais mercúrio, chumbo, alumínio e bário. Abandonado nos lixões, esse material se deteriora e vaza. As substâncias liberadas infiltram-se no solo e podem chegar aos lençóis freáticos, a rios próximos, espalhando-se pela água. Pergunta. A pergunta está aqui, ó. Como eu disse, eu gosto de deixar destacadinho. Se você está fazendo isso no caderno, na prova do Enem, lá no final do ano, risca, sublinha essa pergunta, tá bom? A respeito da produção de lixo e de sua relação com o meio ambiente, é correto afirmar o quê? Ele quer a afirmativa correta sobre o lixo. Letra A. As substâncias químicas encontradas no lixo levam frequentemente ao aumento de espécies e, portanto, ao aumento da produtividade agrícola. E, professor, pelo contrário, essas substâncias são tóxicas, tá? A gente pode até ter alguns casos em que alguns seres podem se beneficiar com isso. É um fenômeno chamado de eutrofização, mas isso não melhora a produtividade agrícola, não. Tá? B. O tipo e a quantidade de lixo produzido pela sociedade independe das políticas de educação que proponham mudança no padrão de consumo. Então, por que a gente estaria conversando sobre isso aqui, se não ia tanto faz, como tanto fez? Né? Dependem, tá? Muita coisa vocês vão ouvir, por exemplo, mas precisa mudar mesmo é lá na indústria, de fato, tá? Mas quem cria, por exemplo, políticas públicas, tá?
é o poder legislativo e nós elegemos esse poder, tá? Então, cabe também a gente a fazer essas cobranças também para o Estado, certo? C. A produção do lixo é inversamente proporcional ao nível de desenvolvimento econômico nas sociedades. Produção de lixo é inversamente proporcional. Olha o que o texto me diz. Quanto mais desenvolvida é uma nação, mais lixo eu produzo. O que a alternativa está me dizendo? Que a produção do lixo é inversamente proporcional ao nível de desenvolvimento. Ele me disse o contrário. O lá está dizendo mais, aqui está dizendo que um é mais, o outro tem que ser menos. É inversamente? Não, é diretamente, tá? Então, se você não tinha esse dado na sua cabeça, o texto, ele me orienta, tá? Essa é a grande ideia do texto, tá, gente? Não é somente cansar, porque cansa, tá? Quando vocês estiverem fazendo o Enem, tá? Você não vai ver uma questão, você vai ver um monte, tá? Então, chega uma hora que cansa. Então, vocês precisam estar preparados para isso, tá? Beleza? Pessoal de Colônia do Gurgué já disse aqui a alternativa. Bora ver? O desenvolvimento sustentável requer controle e monitoramento dos efeitos do lixão sobre espécies existentes de curso d'água. Desenvolvimento sustentável requer controle e monitoramento dos efeitos do lixo sobre espécies existentes. Certíssimo. Vamos ver a letra E. O desenvolvimento tecnológico tem elevado a criação de produtos descartáveis, que evita a geração de lixos. Ué, se eu crio mais produto descartável, como é que eu evito a geração de lixo? Não faz sentido, né? De fato, algum desenvolvimento tecnológico gera resíduos que são biodegradáveis, tá? Mas essa questão ficou incoerente, tá? Alternativa D, certo? Falha aí na hora de digitar do tio Assis, tá bom? Bora para mais uma, pessoal de Colônia do Gurgué, de Dom Inocêncio, de São Pedro, que estão participando aqui. Show de bola, estou gostando de ver. Segundo a propaganda de uma rede de hotéis, vai dizer o seguinte, a propaganda, abre aspas. Milhões de toneladas de detergente são lançados na natureza para lavagem de toalhas utilizadas uma única vez. Fecha aspas. No projeto para reduzir os impactos ambientais da lavagem de toalhas, além de incentivar a sua reutilização, a rede implementou melhorias no processo de lavagem e substituição dos surfactantes sintéticos por biosurfactantes, né? Algo um pouco parecido com a história lá do biodegradável que eu citei ainda agora para vocês. Pergunta, aí eu gosto de destacar, ó, de novo. Eu gosto de sublinhar, de deixar, isso aqui é a pergunta. A vantagem do uso de biosurfactantes na rede de hotéis seria. Aí aquela coisa, professor, não sei o que é biosurfactante. Bora rasgar um pouquinho da lógica, né? A sacolinha biodegradável, eu entendo para que serve, né? A lógica é parecida, tá? O problema do surfactante é que ele é um detergente, né? Um detergente que é lançado na natureza durante a lavagem de toalhas. O biosurfactante é para melhorar essa relação. Bora lá. Qual a vantagem? Aumentar a maciez e a durabilidade da toalha? Gente, é cuidar com a natureza, não é isso, tá?
Letra B, diminuir o consumo de água utilizada durante a lavagem. O que eu quero é diminuir esse detergente na natureza. Letra C, economizar a compra de produtos de limpeza. Bom, economizar, talvez a lógica do texto toda não seja essa, tá? De fato, poderia economizar se eu tiver que lavar menos toalha, né? Ele incentivou que as pessoas reutilizassem a toalha, mas a ideia não é sobre a reutilização, é sobre o biosurfactante. Então, não é sobre isso, tá? Letra D, é incrementar a desinfecção no processo de lavagem. Ou letra E, reduzir a contaminação ambiental por resíduos de limpeza. Ótimo, então vou estar utilizando um produto mais natural. Pessoal aí de São Pedro, tá show! Valeu, meus queridos. Mais uma, para a gente fechar. Enem de 2021, atual, viu? Uma foi 2020, agora 2021. A escola iniciou um processo educativo para implementação de coleta seletiva e o destino de materiais recicláveis. Para atingir seus objetivos, a instituição planejou os seguintes pontos. Primeiro, sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades extraclasse, de maneira contínua. Aquela história que a gente faz na sala de aula, explica para vocês, diz lá que tambor de lixo vermelho é para botar plástico, amarelo é metal, beleza. Outra coisa que ela fez é 2, capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola, quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. Então eles essa escola não botou apenas os tambores coloridinhos na escola. Eles prepararam os alunos e prepararam o pessoal da limpeza. 3, distribuir os coletores de materiais recicláveis específicos na sala de aula, pátio e outros ambientes. Para completar a ação proposta no ambiente escolar, o que falta ser inserido no planejamento? Bora ver. Aqui. Letra A, realizar campanhas educativas de sensibilização em bairros vizinhos para fortalecer a coleta seletiva. B, firmar parceria com a prefeitura, cooperativa e de catadores para recolhimento dos materiais recicláveis. C, organizar visitas no lixão ou aterros locais. D, divulgar rádio local, jornal impresso nas redes. E, colocar recipientes, coletores de lixo reciclável. Galera, lembra lá, tá? Não adianta coletar se isso não vai para algum lugar corretinho, tá? Talvez a melhor alternativa aqui para a gente seja o quê? E foi todas para a letra E? Não, galerinha, aqui seria B, tá? Firmar essa parceria com cooperativas de catadores para que eles pudessem fazer a coleta adequada, tá bom? Queridos, a gente vai fechar o nosso tempo da nossa aula de hoje. Quero agradecer a atenção de todos e a gente se encontra novamente na próxima sexta. Lembrem que a disciplina Meu Pequeno Mundo, ela está disponibilizada na plataforma do canal Educação, tá bom? Grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.